Olá, muito boa tarde para você, começando o Globo Esporte. Amanhã você sabe, né? Flamengo leva o título brasileiro se ganhar do São Paulo no Morumbi. E você vai ver esse jogo ao vivo na Globo, depois de A Força do Querer. Já tem notícias ao vivo, direto do Ninho do Urubu. Também vamos falar de Fluminense, Vasco, Botafogo, claro. Mas eu começo mesmo com o Flamengo do cracaço Gerson. Tem gente que se assusta quando descobre. Rapaz, ele é do dia 20 de maio de 97, ele tem 23 anos mesmo, é muito novo. O Galvão se referiu ao Gerson. O meio-campo do Flamengo é um jovem que parece ter anos de experiência. Ele foi o segundo mais novo entre os titulares que enfrentaram o Inter na última rodada. Só era mais velho que o goleiro Hugo Souza, de 22 anos. E a leitura de jogo dele é a leitura de um veterano, né? De um cara que já tem muito tempo na estrada, né? Para cadenciar o jogo, para acelerar o jogo, né? E principalmente para orientar os companheiros, né? Um amadurecimento que também aconteceu fora de campo. Ser um jogador de futebol não é só jogar bem, é se cuidar, ser responsável e pensar sempre no coletivo. Ele entendeu tudo isso. Gerson se tornou um dos líderes do Flamengo. O Joker, o coringa do time que se dá bem em várias posições. Eu admiro o Flamengo conseguir ter um jogador como ele ainda no Brasil. Porque é um jogador acima da curva, mas muito acima da curva. A entrada do Diego no meio trouxe mais obrigações defensivas ao camisa 8. E Gerson tem cumprido bem a missão. Ele é o segundo jogador do Flamengo com mais desarmes no Brasileiro. Foram 61. Só perde para o líder Felipe Luiz, que tem 101. É uma nova postura em campo, mas que não atrapalhou em nada o talento ofensivo. Quando a bola chega no pé dele, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer, o que ele tem que fazer, como é que ele parte de primeira para virar para o outro lado, ou se ele parte com ela, ele me parece ter essa visão periférica. Visão que fez Gerson dar 35 passes que resultaram em finalizações dos companheiros no Brasileirão. 3 delas foram parar no fundo das redes. Olha só esse lance. O Flamengo apertou a saída do Botafogo. Gerson foi esperto e roubou a bola. Com calma e categoria, ele se livrou da marcação e encontrou Everton Ribeiro livre na entrada da área. Um presentão nos pés de Gerson. E aí toda a segurança do camisa 8. Deu um tapa de qualidade. Ele arrumou pro Everton. Amanhã, contra o São Paulo, Gerson pode conquistar o Brasileirão pela segunda vez com a camisa rubro-negra. E vai reencontrar Daniel Alves, com quem teve um duelo quente nas quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, está de alto nível essa briga dos dois ali. A importância do Gerson para o Flamengo é inquestionável. As atuações dentro de campo e as estatísticas estão aí para confirmar. E tudo isso tem feito um assunto aparecer cada vez mais nas resenhas sobre futebol. Será que chegou a hora do camisa 8 vestir a amarelinha da seleção? E o que eu vou falar, eu acho que é uma unanimidade entre todos nós, mas é legal falar antes da decisão. Não dá pro Gerson ficar fora da seleção, Tite. Quem sabe na próxima semana? Tite vai anunciar a convocação para os jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias. Desde a primeira vez que eu vi o Gerson jogar, eu fiquei encantado e para mim não existe um jogador brasileiro de meio campo no mundo, espalhado pelo mundo, não é daqui, que joga igual o Gerson. Enquanto isso, ele segue brilhando com essa camisa aí. Já tem mais notícias para você sobre a última rodada do Brasileirão e vamos também relembrar como foi o caminho do Flamengo até essa última rodada do Brasileirão. Atenção, é amanhã. Depois de A Força do Querer, se vencer o São Paulo no Morumbi, o Flamengo conquista o segundo Brasileirão seguido. O time treinou hoje, teve entrevista, dia agitado no Ninho do Urubu. Eudes Júnior sabe tudo, vai contar pra gente agora. Fala aí, Eudes, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Escobar, boa tarde a você que acompanha o Globo Esporte. O Flamengo treinou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu.
O William Arão está relacionado para a partida, exemplo do que aconteceu na vitória contra o Internacional, todos se lembram, ele ficou no banco de reservas, usando tênis, se movimentou bastante, super falante, mas mancando muito, chances mínimas. Com isso, o Rogério Ceni deve repetir a escalação da equipe que derrotou o Inter, até porque os 3 jogadores substituídos participaram das atividades normalmente com o grupo. O Gabigol sentiu mal-estar naquela partida, 100%, o Diego com o incômodo na coxa direita também não preocupa, a exemplo do Rodrigo Caio, que saiu com dores do tornozelo direito, não teve lesão detectada e hoje de manhã treinou com o restante dos companheiros, deve formar a dupla de zaga titular com o Gustavo Henrique, porque, repito, as chances do William Arão são mínimas, né? Você falou, se o Flamengo vencer é campeão brasileiro, e é campeão brasileiro também se o Internacional não ganhar do Corinthians em Porto Alegre. Sobre o Rodrigo Caio, que chegou a preocupar um pouco mais, tanto que fez exame ontem, ele falou, está pronto para jogar, com a palavra, o zagueiro do Flamengo. Tive uma pancada bem forte na área do tornozelo, mas graças a Deus estou bem. Ontem acabei não indo para campo para continuar fazendo meu trabalho de recuperação e fortalecimento, mas hoje já vou treinar junto com o grupo, estou apto para treinar e jogar. Este foi Rodrigo Caio, que deve jogar. Vou mostrar para você agora imagens do aeroporto Santos Dumont. O Flamengo vai viajar hoje para São Paulo, né, para o jogo de amanhã. Vou mostrar imagens para você. Olha aí, tá se formando o tal do Aeroflá, né? Muita gente já se aglomerando ali para acompanhar a chegada do time ao aeroporto e tal. E muita gente sem máscara, lamentavelmente. Temos que lamentar, né? Infelizmente. Pelo menos põe a máscara, né, minha gente? Ó, já tem reportagem com a jornada do Flamengo nesse Brasileirão. E para o jogo de amanhã, São Paulo tá com problemas na lateral esquerda, porque o Reinaldo foi expulso contra o Botafogo e o Léo tá suspenso. Aí a dúvida é entre escalar o Wellington, que tá vindo das categorias de base, ou improvisar o Tietê na lateral esquerda. O Internacional ainda pode ser campeão, né, se ganhar do Corinthians, e o Flamengo não venceu o São Paulo. O Inter não vai poder contar com o Rodinei, lembra? Foi expulso contra o Flamengo. Substituto vai ser o Heitor, tem 20 anos, formado nas categorias de base, já jogou algumas partidas pelo Internacional. Voltando a falar do grande jogo de amanhã, Brasileirão do Flamengo, gente. Foi meio aos trancos e barrancos, né? Só que o time agora só precisa vencer o São Paulo para ser campeão. Tique-tac, tique-tac. Essa hora que não passa, esses minutos que não andam. Para quem está esperando há 203 dias, desde a estreia, esse último jogo parece que não chega nunca. O que eu tô ansioso para esse jogo de quinta-feira não tá escrito. Mas eu consigo pensar no jogo, eu tento distrair a mente com outras coisas, aí ouvindo música, lendo um livro, mas a mente lá já vai automaticamente pro jogo. Foi um campeonato diferente, para todo mundo. Aqueles 55 mil rubro-negros que, em média, lotaram os estádios em 2019, dessa vez tiveram que ver o time pela televisão. Abrimos a nossa porta de vidro para te receber. E o Maracanã vazio, volta e meia, foi tema nas entrevistas. A única coisa que eu posso te garantir é que faz muita diferença o Maracanã cheio com o torcedor do Flamengo. Isso é uma coisa incontestável. Pelo fato de ter enfrentado tantas vezes o Flamengo, eu sei, posso te garantir que isso faz muita diferença. Além das arquibancadas silenciosas, o Brasileirão, que começou em 2020 e vai terminar em 2021, foi disputado durante uma pandemia. Os jogadores também sofreram com a contaminação, com o recondicionamento físico após a quarentena e com o acúmulo de partidas. Quem não lembra do próprio Flamengo remendado com vários jovens estreantes contra o Palmeiras em São Paulo. Foi nessa partida que o goleiro Hugo Souza apareceu e se emocionou após o empate. Hoje foi o primeiro jogo, primeira vez que eu entrei em campo sem o meu pai. A força do elenco acabou segurando as pontas quando o time teve que enfrentar o Goiás e o Bragantino no intervalo de apenas 48 horas. É do Flamengo! Lincoln! Durante 7 meses, o Flamengo viajou por quase todas as partes da tabela do Brasileirão. Começou a terceira rodada em último lugar. Outras 2 vezes, dormiu no Z4, na 17ª posição. Depois, passou a escalar as posições intermediárias até entrar definitivamente no G4, ainda no primeiro turno, na 14ª rodada.
normal era que os rubro-negros estivessem sempre ali entre os 4 primeiros. Só que todo o favoritismo não impediu algumas derrotas e goleadas marcantes. 3-0 para o Atlético Goianiense, 4-1 para o São Paulo, 4-0 para o Atlético Mineiro. Esse pacote de vexames ajudou a derrubar o técnico espanhol Domenech Torrent. Pois é, em 26 jogos dirigindo o Flamengo, Domenech Torrent perdeu 6 vezes, sendo que 4 foram esses sacodes aqui, rapaz. 3 treinadores diferentes em um ano. Com certeza, na minha opinião, a gestão do Flamengo, a direção, não fez boas escolhas, especialmente a do treinador Domenech Torrent. Nem a chegada de Rogério Ceni fez o atual campeão decolar, mesmo com um novo treinador melhorando o aproveitamento do time. Ao perder o Fla-Flu no primeiro jogo do ano, o uruguaio Arrascaeta pegou pesado nas críticas. Não tem muita palavra, a gente tem que sair com vergonha hoje porque o jogo que a gente está perdendo, na verdade que assim a gente não merece ser campeão. Após o desabafo, foram necessárias 7 vitórias em 10 jogos para que o Flamengo assumisse a liderança pela primeira vez. Algo que escapou em 4 momentos durante o Brasileirão. O topo da tabela, na penúltima rodada, mudou até a opinião de quem não se via com chances de conquistar o título. O time está de parabéns, dimos a volta por cima no momento certo. Um grupo de jogadores que conhece o caminho dos títulos. Uma torcida que quer mais. É amanhã. Faltam pouco mais de 30 horas para os últimos e decisivos 90 minutos do Flamengo no Brasileirão. Estou muito ansiosa, muito nervosa para esse jogo. Difícil dormir, difícil se concentrar no trabalho, em qualquer outra coisa. Não tem jeito. Tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac. Até amanhã. O podcast GE Flamengo faz um aquecimento especial para o jogo decisivo, tá? ge.globo/GE Flamengo. E amanhã, claro, né? Globo Esporte cheio de notícias da decisão. Vamos falar da concentração do Flamengo, do Morumbi, do Internacional em Porto Alegre, ligadaço nessa última rodada do Brasileirão. Será que vai acontecer, meu irmão? Agora que está acontecendo é a eleição.